noite, irmãos. Boa noite a todos vocês. Na semana passada, nós estivemos conversando um pouco sobre a vida de José. E nós notamos como é tão rica a história de José, que por mais que a gente dê um panorama e a gente tente cercar a história e absorver toda a grandeza e a riqueza de Deus na vida desse homem, a gente sempre tem que voltar para poder falar de algum assunto ou outro em que nós temos muita aprendizagem. E na semana passada nós falávamos sobre a vida de José, e uma das coisas que nós pulamos foi o momento da tentação de José. E eu acredito que nós podemos conversar sobre isso, porque o que aconteceu com José naqueles dias na casa de Potifar acontece com cada um de nós dentro das nossas realidades. E a resposta de José para vencer a tentação tem uma grandiosidade, uma riqueza de Deus muito grande que pode ser aplicada nas nossas vidas e também nos ajudar a vencer e a viver diante de Deus, longe dos laços, longe das situações que nos cercam. E quando nós falamos sobre tentação, eu vejo a tentação como um operador de telemarketing. Você já recebeu aquela ligação querendo vender alguma coisa para você? Eles ligam nas horas mais inapropriadas, né? Você tem que gastar aquele tempo e tal, mas nos momentos menos convenientes são as horas que eles ligam. Outra coisa é que, por mais que você diga não, eles continuam te pressionando, fica difícil de você se ver livre deles. E eles voltam a ligar. Você fala, olha, não é aqui, não tem nenhuma Elise aqui mais, não vamos mais ninguém nesse número. Eu não quero comprar, eu não quero trocar meu carro, minha televisão, eu não quero isso, não quero. Mas não adianta, que eles vão ligar de novo na outra semana. Eles insistem. E o mais interessante é que eles fazem parecer para a gente um grande negócio, né? Mas você sabe no fundo que aquilo é uma furada, que você vai se arrepender se você fizer aquele negócio pelo telefone. A tentação é isso. Insiste, pressiona. Você pensa que você venceu, daqui a pouco está ela lá de novo. Parece que é um negócio legal, mas você no fundo sabe que aquilo ali é uma furada. E vira e mexe, a gente tem que lidar com isso em nossas vidas. Cada um na sua área, porque a palavra de Deus fala em Tiago 1,14 que cada um é tentado quando ele é atraído pelos seus próprios desejos. Eu tenho uns, você tem outros, cada um tem o seu, cada um tem a sua vulnerabilidade, e dentro disso nós sabemos, todos nós, que José foi tentado. José foi cercado, e se você não sabe, você vai conhecer a história de José hoje. E ele foi cercado e atraído por um pecado muito conhecido por nós hoje, principalmente na sociedade que a gente vive, que é o pecado da imoralidade sexual. É o adultério. Ele não era casado, mas a esposa era de Potifar. E todos nós, casados, solteiros, jovens, velhos, de alguma maneira, somos cercados e estamos presos a uma certa situação que nós vemos, ou que nós ouvimos, ou que nós lemos, que sempre nos conduz a esse tipo de pecado da imoralidade sexual. E raramente, vocês vão concordar comigo, nós falamos sobre isso, não é verdade? A gente evita falar sobre os assuntos, a gente gosta de falar da grandeza de Deus, da bondade de Deus, a gente gosta de falar da graça, a gente gosta de falar do amor, a gente gosta tanto de falar, mas cada dia mais a gente ouve notícias. Talvez você tenha notícias mais frescas do que a minha, de pessoas que têm seus ministérios destruídos porque caíram no pecado, de famílias que foram destruídas por causa do pecado. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade, em primeiro lugar, diante de Deus, de ter em nosso coração a ferida, o quanto nós ainda temos a convicção da verdade do Evangelho. E é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Porque hoje em dia os jovens olham o sexo como uma coisa normal. Se tiver amor, está tudo bem, é tudo normal. Agora é normal, vocês são antigos.
E os mais velhos falam assim: olha, se não tiver amor, não tem problema, não tem vínculo, não tem compromisso. E vão vivendo desse jeito, cada um dentro das suas justificativas, e todos em prisão. Um estudo que eu fiz, esse é o versículo que eu li. Um estudo que eu fiz diz que hoje 15% do conteúdo da internet tem pornografia. 15%. São 68 milhões de acessos por dia. 25% das buscas online são sobre pornografia. Se nós juntarmos 4 pessoas daqui, uma delas está buscando alguma coisa sobre isso. Há 15 anos atrás eram 19 milhões de visitantes por mês. Olha só, hoje são 68 por dia. E a média, isso é um dado da revista Rolling Stones do Brasil, a média de idade de acesso à pornografia online é de 11 anos. É a média de idade das pessoas que acessam. Então, é alguma coisa que nós devemos sim nos preocupar. Todos nós, os jovens, os mais velhos, porque antigamente, para a pessoa ter acesso à pornografia, ela tinha que ter coragem de ir na banca, pedir um jornal e esconder aquilo lá e ir para casa. E hoje em dia, com um clique no seu celular, no seu tablet, em qualquer lugar, nas Smart TVs, né, tem aqueles filmes que você compra online, você tem acesso. Então eu não imagino como isso tem entrado na alma e tem permeado a realidade de tantas famílias. As nossas crianças hoje cantam músicas com conteúdo pornográfico que a gente acha bonitinha, as menininhas descendo até o chão. A gente acha lindo. Aquelas danças todas, todas têm um conteúdo, o coraçãozinho delas vão se enchendo de moralidade, elas estão cantando e isso está se tornando normal para elas. Nós vivemos nessa cultura obcecada pelo sexo. E isso não é só no mundo, irmãos. Isso não é só no mundo. Uma revista chamada Cristianismo Hoje, que é americana, fez uma pesquisa, 1 em cada 8 pastores admitem já ter cometido adultério no exercício do ministério. 1 em cada 8 pastores. Entre os assinantes cristãos, 1 em cada 4 admitem já ter tido algum tipo de experiência. Em resposta à pergunta, você já fez alguma coisa com alguém que você cita que foi sexualmente inapropriada? Foi feita essa pergunta nessa revista. 45% dos assinantes diz que já tinham feito. E 23% dos pastores disseram que também já tinham feito. Então isso nos atinge. Isso é para nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente possa entender até em que ponto nós estamos comprometidos com a nossa integridade. Será que é possível hoje nós vivemos no mundo do jeito que está, a nossa sociedade, os nossos filhos, cada um de nós vivemos moralmente puros, comprometidos com a verdade do Evangelho? Nos dias de hoje, você entende que é possível? José, em Gênesis 39, diz que sim. A palavra de Deus diz que sim. José era um jovem criado numa sociedade corrupta. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha amigos para ele confessar seus pecados. Ele estava numa terra estranha. E naquele momento ele nos dá dicas importantes para que a gente possa vencer a tentação. E o nosso texto é de Gênesis 39, vamos começar no versículo de 1 a 4, que conta a história, faz a cama, né? Conta para nós o pano de fundo do que aconteceu com José. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, o oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. E Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que ele possuía. Essa é a história do José. Nós vimos a situação do José na semana passada, quando nós falamos sobre que Deus está escrevendo a nossa história. Nós falamos que as adversidades podem ser uma oportunidade para que Deus revele o seu amor sobre as nossas vidas. E nós falamos que Deus vai transformar todo o mal em bem nas nossas vidas, porque Ele é soberano e Ele cumpre todos os seus propósitos e as suas promessas. Foi isso que nós vimos na semana passada. E nós vimos a história dele, que ele era o preferido do pai,
que ele foi colocado como líder dos irmãos. Por causa disso, de outras coisas, os seus irmãos o odiavam, mas ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos ousados sobre o futuro e ele sentia que a bênção de Deus estava sobre ele. Então os seus irmãos o atacam, seus irmãos o vendem, ele vai embora sem poder se despedir do seu pai, sem poder se despedir do seu irmão Benjamim, e ele é lançado na casa desse capitão da guarda do Potifar. Inicialmente ele não está na casa dele, ele é um escravo, mas algo aconteceu, porque o Senhor estava com ele, que ele veio morar na casa do Potifar. E daqui a pouco, porque o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo o que ele fazia, ele é senhor na casa do Potifar. E ele começa então, enquanto o Senhor, enquanto um administrador, a trazer muito sucesso na carreira, na casa, na administração dos bens do Potifar. E a gente entende que, apesar de toda essa situação, ele estava sofrido ali. Porque todo aquele seu sonho de ser senhor, de ser o rei, dos seus irmãos estarem sobre ele, agora nessa posição de escravo, ausente, distante, parecia que estava tudo sucumbindo. E não raras vezes isso acontece na nossa vida também, está indo tudo bem, né? Está indo tudo uma tranquilidade, e aí começam a vir os problemas, começam a vir as situações. A gente perde o trabalho, a nossa saúde começa a ficar abalada, um relacionamento de anos se desfaz e a coisa vai se aprofundando e a gente começa a submergir, quando a nossa reputação muitas vezes ela é manchada injustamente por inverdades. Quantos de nós já sofreu uma situação onde você se sente lá embaixo no poço, como estava José, e a nossa tendência nesses momentos é se afastar de Deus, a gente se ressentir com Deus, mas não José. José era íntegro, José confiava no Senhor, e ele começa a se ver abençoado, porque ele decide se debruçar no caráter de Deus, ao invés de sofrer a vitimização e se colocar como um dolorido pela injustiça. Ele é alguém que decide ir adiante. E nós vamos ver que toda a resistência, toda a vitória que José tinha, em primeiro lugar, era por ele ser alguém íntegro. Alguém que escolheu ter um compromisso com o Senhor. Alguém que escolheu a pureza e a santidade. Alguém que tinha convicções. As convicções eram a base da vida dele. Era por essas convicções e por essa fé que ele caminhava. E tudo que ele fazia era afetado por causa dessa integridade. É isso que Paulo fala quando ele fala: qualquer coisa que você for fazer, quer você coma, quer você beba, tudo que você for fazer, faça como ao Senhor. Você está trabalhando? Faz o seu melhor. Você está se relacionando com alguém, você está sendo amigo de alguém, seja verdadeiro, seja íntegro. Não leva as histórias que ele te traz para os outros. Seja um amigo fiel. Tudo que você faz, transforme isso em um lugar onde Cristo possa ser glorificado. E José fazia isso, até que um dia a tentação chega. E a tentação chegou de saia curta na vida de José. Desde que deixou cuidando da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Essa história de José, e a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que a gente precisa conhecer em que a gente é vulnerável. A gente precisa saber qual é o nosso ponto fraco. Nós precisamos saber em que é que nós somos tentados. Qual é o momento das nossas vidas em que nós falhamos e nós pecamos contra Deus? Qual é a área
área da nossa vida em que nós estamos vulneráveis. Porque o melhor ambiente para a tentação é a vulnerabilidade. É a cama para a tentação. É o nosso ponto fraco. Cada um tem o seu. E a primeira coisa que a gente entende no momento onde a gente está vulnerável é quando a gente está num lugar diferente, em circunstâncias diferentes, onde ninguém conhece a gente e a gente não tem que dar a satisfação da nossa vida para ninguém. Você já esteve nessa situação? José estava nessa situação. José estava naquele ápice de 20 anos de idade, cheio de emoções, cheio de impulsos, num lugar sofisticado, uma casa de ricos e famosos, tudo do bom, do melhor. Agora ele era chefe, ele era bonitão, ele era atraente. Ele era um sujeito que tinha todas as situações, e essa situação agora com essa mulher era uma situação secreta. Ninguém sabia, ninguém ia saber, ninguém ia conhecer o que estava acontecendo. Era aquele melhor estilo de que tudo que acontece em Vegas fica em Vegas, era o que estava acontecendo aqui na vida dele. Tudo que acontece no Egito fica no Egito. Ele tinha chance ali agora. E essa é uma situação de vulnerabilidade para a gente também. Muitas vezes, quando a gente está num lugar confortável, a gente pode ficar atento, porque de alguma maneira Satanás vai nos tentar. Ou é com o dinheiro de alguém, onde nós estamos responsáveis por aquilo, ou é com uma situação onde nós temos um segredo e a gente precisa guardar aquilo para honrar o nome do Senhor. Em muitas situações nós vamos ser tentados, mas a palavra de Deus fala que, por mais que a gente pense que ninguém vai saber, que ninguém nunca vai nos encontrar, em Números 32, 23 fala: sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado nunca é privado, nunca nós podemos esconder nada. Outra situação de vulnerabilidade é quando você está sozinho com alguém carente. Você já esteve nessa situação? É um perigo. Mulher carente é um perigo, homens, fujam delas. Mulher maltratada, mulher mal amada é um perigo. Fuja. Quando ela começar a contar a história do casamento dela, ela foge, desliga o telefone, sai andando. Isso daí é chave de cadeia. Era essa daqui a mulher do Potifar. A bichinha estava carente, o homem saía, ia para longe, ficava semanas fora e ela ficava lá, sem ter o que fazer no palácio. O homem passando para cá, o homem passando. Aí passa José. Olha esse José é bonitão. Da onde saiu esse aí? Eu não conheço. Era ela de olho grande no José. Mas o que ela precisava era de atenção. O que ela buscava era intimidade. O maior motivo dos adultérios por mulheres não é pelo sexo simplesmente, é porque elas precisam ser amadas, elas precisam de atenção, elas buscam através dessas relações esse tipo de suprimento emocional. Era uma vulnerabilidade dela, e esse José passou por uma mulher carente. Isso é um perigo, mas ele também estava vulnerável. Ele também estava carente, ele também estava longe da sua família, ele também estava numa terra estranha, mas ele não cedeu, porque ele tinha convicções. Ele sabia que atender às suas necessidades iam ter desdobramentos muito sérios para a vida dele. Então a primeira coisa que a gente precisa é saber qual é o nosso ponto fraco, qual é a nossa vulnerabilidade, que o perigo pode estar à nossa espreita. A outra coisa que nós aprendemos com o José é: não flerte com o pecado, a não brincar com o pecado, a não nos aproximar com o pecado, porque nós lemos que essa senhora Potifar foi super direta: venha, deite-se comigo, mais do que isso, não tem como. Mas ele recusou, abertamente também, claramente ele recusou. E quanto mais nós esperamos para a gente dizer não, mais difícil é para a gente dizer não. Quanto mais a gente se aproxima do pecado, mais difícil é para a gente resistir. E a gente tem essa tendência de chegar o mais perto do pecado que a gente pode conseguir. E a vitória de José se deu porque ele não quis essa proximidade. Nós olhamos, nós sonhamos, nós fantasiamos, nós jogamos aquele jogo do pecado, do sim que quer dizer não,
e do não, que quer dizer sim. E enquanto nós vamos nesse jogo insano, nós não blindamos a nossa mente. E o pecado começa aqui na nossa mente, no nosso coração. Por isso que o povo diz que mente vazia é a oficina do diabo. O pecado começa na nossa mente. A convicção contra o pecado deve estar no nosso coração. Porque nós só vamos dizer um não convicto com a boca se o nosso coração também estiver cheio. E quando nós entendemos que esses pensamentos, esse flerte é o pecado já no âmbito da nossa mente, nós podemos entender o que Jesus queria dizer, que se você olhar com uma intenção impura, você já pecou. Isso é tão radical para Deus que em algum momento Jesus fala no seu sermão: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Se tua mão te faz pecar, arranca fora a tua mão. Melhor você chegar com a olho e maneta no céu do que com os dois olhos e as duas mãos para o inferno. Isso ele não diz, eu estou dizendo. Mas o importante é que se você consegue arrancar os seus olhos e cortar suas mãos no âmbito da sua mente, secar a alimentação de todos esses pensamentos, você tem mais vitória. Porque o texto fala que ele evitava ficar perto dela. Evitava ficar perto dela. Ele não trouxe essa aproximação, ele tinha um compromisso. E é isso que acontece muitas vezes com o pecado da pornografia, esse pecado da imoralidade sexual. A gente acha que a gente pode ficar perto. A gente acha que a gente pode entrar no site, a gente pode ver um pouco de filme, a gente pode ler um pouco de conteúdo escrito. E essa proximidade vai trazendo, minando o nosso coração. Porque isso não é normal. Porque a imoralidade sexual é um grande mal. A imoralidade sexual é perversa e ela fere a presença de Deus nas nossas vidas. E eu não imagino José vendo se a mulher do Potifar já tinha mandado um WhatsApp para ele. Eu não imagino ele passando pela porta do quarto dela, bonitão, mostrando que ele tinha feito um pouco de abdominal hoje, que ele estava saradão. Eu imagino pela palavra que era alguém que ficava longe dela, que estava fugindo dela. E essa deve ser a nossa conduta, irmão. Se você sabe que aquilo te faz pecar, evita. Certas emoções vão ser geradas pecaminosas, fique longe. Se estar sozinho com aquela pessoa pode te leve alguém. Leve alguém. Faça isso, faça como José. Mas o mais importante é a resposta que ele dá. E é essa resposta que para mim é de grande valia para que a gente possa vencer a tentação. E nós possamos entender que nós precisamos focar nas nossas responsabilidades e não nas nossas necessidades. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém e a pessoa racionaliza o pecado e fala: não, eu tenho as minhas necessidades. E justifica o pecado por causa das suas necessidades. E quando a esposa de Potifar fez a proposta para ele, ele não viu as suas necessidades. Ele sabia quais eram as suas responsabilidades. E essa é a grande dica, porque o texto fala que ele recusou e disse: eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou na minha mão tudo o que ele tem. Ninguém é maior que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, ele não dava ouvidos, ele não queria saber, ele fugia dela. Mas a resposta que ele dá, em primeiro lugar, prova que o pecado é uma violação de confiança. Quando você peca, você está em primeiro lugar pecando contra você mesmo, você está ferindo e manchando a sua própria reputação. Ele ia perder toda a credibilidade dele, ele ia perder tudo aquilo que ele conquistou. A credibilidade e a responsabilidade, a integridade dele seria ferida. Em segundo lugar, o pecado é contra o outro. O pecado é uma violação ao casamento. Ele fala: olha, meu mestre, ele não reteve nada a mim. Ele só reteve a você porque você é a esposa dele, vocês têm um laço, vocês têm um vínculo, vocês têm um compromisso. O pecado é contra o outro, mas ele sabia que o pecado era primeiramente contra Deus. E se ele tivesse focado nas necessidades dele, ele poderia ter justificado esse pecado.
vezes nós fazemos isso. Quando nós pecamos, nós não entendemos que você fere você mesmo, você fere o outro e você fere a santidade de Deus. E quando nós nos justificamos, é porque nós não nos arrependemos. Quantas justificativas a gente ouve? Não, é porque a situação e tal, a mulher, olha esse meu marido, esse meu trabalho, olha as minhas condições, olha eu estava sem dinheiro, não tinha outra saída, foi a porta que se abriu. Nós justificamos, nós temos tantas justificativas, mas nós, apesar das nossas necessidades, nós temos responsabilidades. E eu acho interessante que José chama o pecado de pecado. Falou, como eu vou fazer tamanha maldade? Noutra tradução fala que o pecado, como é que eu vou fazer uma perversidade dessa? E nós vamos seguindo, hoje, na nossa sociedade, com uma nomenclatura diferente, não é verdade? O que é o pecado hoje? Ah, não adianta dizer que é um casinho, é uma fé, é uma aventura. E as crianças, os jovens vão falando que isso é normal e vão rotulando as coisas e trocando as etiquetas sobre o pecado. O pecado é sempre passado para nós como algo super divertido, super legal, super bonito. É tema de novela, tema de seriado, é tema de revistas, de histórias, de livros. Como eu já falei, a mulher é sempre malvada, é sempre uma chata, é sempre uma insuportável. E a mocinha lá, ela é maravilhosa, ela precisa ser amada. E o mocinho então que é casado, vai ter um caso com ela. E trocam-se as bolas e o pecado nunca mais é dito como pecado. E a palavra fala que há um caminho que ao homem parece direito, parece que é uma saída, que é uma boa coisa. Vai suprir as minhas necessidades, mas o fim dele é um caminho de morte. É um caminho de morte. E José venceu porque ele tinha consciência da presença de Deus. Os versículos 2, 3, 21, 23 falam que o Senhor estava com José. Aí você fala, poxa, mas Deus é onisciente, Ele está comigo também. Mas ele estava com Deus, uma parceria com Deus. Eu posso estar no mesmo lugar com você sem estar com você. Ele tinha consciência que ele não poderia viver sem essa presença de Deus na vida dele. E às vezes a gente pensa que a gente pode se esconder de Deus, né? Que a gente pode fazer tudo e viver uma vida dupla, e viver uma vida de máscara, e viver uma vida de religiosidade, e viver uma vida de imoralidade, sem que isso tenha nenhuma consequência espiritual sobre nós. Porque Deus é graça. Mas até os nossos pensamentos Ele conhece. A gente não tem como se esconder dele. Nós precisamos ter noção e percepção da presença de Deus nas nossas vidas. Mas o que ele fez de mais inteligente está no versículo 11 e 12. Que um dia ele entrou na casa para fazer umas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidar. E falou, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa e deixou o manto na mão dela. E quando a situação estiver muito já adiantada, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a fugir. O jeito da gente vencer o pecado, algumas vezes, não vai ser tendo noção da nossa vulnerabilidade, não vai ser contando com a nossa integridade, não vai ser tendo a percepção da presença de Deus. A gente vai focar na responsabilidade, mas a necessidade vai gritar mais alto, e a única coisa que a gente vai ter a fazer é fugir, é sair correndo, é sumir do mapa, é cancelar o contato no seu telefone, é bloquear os e-mails, é bloquear no Facebook. É a única chance que você tem é fugir. E a palavra fala, fuja da imoralidade sexual. Fuja. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja. Sai correndo, escapa-te por tua vida. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a fé, a justiça, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Sai desse caminho e vai para outro caminho de santidade, de integridade. Fuja, fuja. E esteja disposto a pagar o preço. Porque nós, quando decidimos ser íntegros, irmãos, nós estamos nadando contra a maré, não é verdade? Não é isso que nós temos visto hoje.
numa sociedade deturpada, numa sociedade cheia de imoralidade, numa sociedade onde tudo é absolutamente normal, o errado somos nós. Querem nos calar, querem nos impor a responsabilidade de aceitar tudo como normal, quando nós devemos chamar o pecado de pecado, sem com isso excluir o amor de Deus na manifestação das nossas relações. Mas o pecado vai ser sempre pecado. E quando nós decidimos chamar o pecado de perversidade, de grande mal, e sair correndo dessas situações que nos cercam, nós vamos ter muito preço para pagar. Vamos ter muita consequência na nossa vida. E foi o que aconteceu na vida de José. Aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa e fugiu. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme estas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Essa é a história que levou o José, quando estava em ascensão, de volta para o cárcere. Ele manteve a sua posição. Ele buscou manter a sua integridade. A verdade é que ele estava sendo acusado de estupro ali naquele momento, e em seguida ele foi enviado para a prisão. E esse é o momento em que você faz tudo certinho, que você decide não pecar, você decide dizer não e dá tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você fala: cara, tivesse aceitado essa propina, se eu tivesse recebido isso indevidamente, se eu tivesse, aí está tudo bonito. Mas eu decido pela integridade e o mundo cai na minha cabeça. Foi o que aconteceu com José. E você quer saber se, enquanto José estava na cadeia, ele não estava pensando: pô, será que era melhor eu ter deitado com ela? Não era mais fácil? Eu acho que não. Porque lá na prisão ele tinha a bênção de Deus. Lá na prisão o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade. Foi lá na prisão que ele passou na primeira fase daquela que seria a sua grande oportunidade de emprego. Foi lá na prisão que ele conheceu o cara que fez uma ponte para que ele pudesse ter uma entrevista com o grande faraó. E porque ele estava lá na prisão, por causa da sua integridade, é que ele se pôs como chefe sobre todo o Egito. Foi lá na prisão. Era lá nesse lugar onde Deus tinha reservado para ele a sua bênção. Isso nos leva a concluir que a gente não deve nunca negociar com o diabo nem com o pecado, porque eles já foram vencidos. A nossa vitória está em Cristo, na verdade do Evangelho. E uma vez um velho sacerdote foi questionado por um jovem, um menino assim que nem José, de 20 anos. Olha, como é que eu vou ser maduro o suficiente para não sofrer mais com o pecado sexual? Quando é que eu vou estar livre do pecado? E ele já, o Senhor, respondeu: olha, eu não confio em mim, meu filho, nem que eu esteja morto há 3 dias. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos o nosso ponto fraco. No mundo poluído onde a gente vive, e a gente é bombardeado por isso, até em comercial de margarina, nós precisamos estar em guarda, nós precisamos estar atentos. Mas existem várias maneiras em que nós somos tentados. Nós somos tentados em manchar o caráter de alguém com as nossas palavras, principalmente quando nós somos pessoas orgulhosas e soberbas, estamos nos sentindo ameaçados por alguém, a gente vai falar mal dessa pessoa, porque a gente quer diminuir a pessoa para a gente poder crescer. A gente é tentado a gastar o que a gente não tem, e aí a gente se enfia em situações difíceis.
A gente é tentado a comer mais do que a gente deveria. E vocês não, só eu, né? A gente é tentado a enganar as pessoas, a passar uma imagem daquilo que não é verdadeiro, sobre nós mesmos, muitas vezes, sobre circunstâncias, então nem se fala. A gente é tentado a manipular situações, a estragar a festa e a alegria das outras pessoas, a adotar a filosofia do mundo ao invés da verdade do Evangelho nas nossas vidas. Somos tentados, irmãos, todos nós, de diversas maneiras. E a maior tentação que nós temos é a de nos afastar de Deus, a de não nos relacionar com Deus, a de viver a nossa vida de uma forma independente de Deus. Eu sigo meus pensamentos, eu tenho as minhas ideias, e eu não vou buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a maior tentação que nós precisamos vencer todo dia. Mas nós aprendemos com José a conhecer as nossas vulnerabilidades, a não flertar com o pecado, a evitar, a manter a distância, a blindar a nossa mente, a focar em nossas responsabilidades e não nas nossas necessidades, a chamar o pecado de pecado, a chamar o jeitinho brasileiro de pecado, a chamar o troco que você guarda que te dão a mais de pecado. Porque nós estamos corrompidos desde lá de baixo, desde a raiz. A gente xinga os corruptos do nosso governo, mas nós estamos corrompidos também. Nós precisamos nomear o pecado como pecado para que possa ser gerado um arrependimento verdadeiro nas nossas vidas. O pecado nas relações, a inveja, o ódio, o rancor, a mágoa, é pecado. Quando eu não tenho liberdade de olhar nos olhos de alguém que eu já olhei um dia, quando eu não posso me sentar na mesa com alguém que eu já comi com ela um dia, isso é pecado. Isso não é rancor, isso não é tristeza, isso é pecado. E nós precisamos aprender a chamar o pecado, de coisa perversa, de tão grande mal. Porque senão nós não vamos fugir nunca dele. Nós vamos abraçar, nós vamos acalentar, nós vamos conviver com ele. O pecado é pecado, e precisamos ter essa consciência da presença de Deus nas nossas vidas. Agora, se tudo isso der errado, irmão, fuja. 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 Viva uma vida de santidade diante de Deus. E pague o preço se necessário for. Agora, a vitória contra o pecado é uma parceria. Você pensa, então eu vou viver isso. Vai ser complicado. Vai ser complicado agora. Devia ter ficado em casa vendo Fantástico. Mas o texto de Mateus 26, 41, Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A gente vigia, e essa é a nossa responsabilidade. Evitar, ficar longe. Essa é a nossa parte. Agora a gente ora, porque a gente depende de Deus. A gente ora porque a gente confia em Deus. A gente ora porque Ele conhece muito mais as nossas vulnerabilidades, o nosso ponto fraco do que a gente mesmo. E o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Vencer o pecado é uma parceria. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, sem esse contato, sem essa intimidade com Deus. É necessário uma parceria. A grande pergunta é: será que você quer vencer o pecado? Será que você se sente tentado ou você comete o pecado mesmo? Isso já se tornou uma coisa na sua vida tão comum. Isso já faz parte da sua vida. Você você sabe que um dia você vai vencer, que você vai largar, mas não é hoje ainda. Eu estou bem, eu e o meu pecado aqui. Será que você deseja, ou você está confortável vivendo essa vida, vivendo com rancor, vivendo com mágoa, vivendo com ódio, vivendo na maledicência, vivendo na inveja, vivendo na imoralidade, vivendo sendo um trapaceiro, passando os outros para trás, enganando as pessoas, vivendo na mentira? Será que você quer vencer o pecado e ser uma pessoa diferente e viver essa integridade, viver com consciência da presença de Deus na sua vida? Será que isso é o que você deseja? Você deseja essa parceria? Você deseja viver em oração? Você deseja voltar como um filho, como nós ouvimos essa manhã? Você deseja ter um relacionamento de amor com o Pai?
Será que você deseja isso? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer. Porque isso é arrependimento, e arrependimento é todos os dias. Será que eu quero ser a imagem de Cristo? Será que Cristo é a minha referência? O amor dele, o perdão dele, a graça dele, a minha referência é como ele que eu quero ser. Eu estou confortável assim, sendo como eu sou. Os outros é que estão errados e precisam mudar. E eu encerro com esse versículo que fala que todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Não é que não peca, porque quem fala que não peca é mentiroso, mentiroso. Mas quem vive na prática do pecado, quem está abraçado ali, de braço dado, com o pecado, chamando o pecado de coisa boa, quando ele já é grande mal, ó, já está fedendo faz tempo, mas o cheiro do lixo é assim. Incomoda só no começo, daqui a pouco não incomoda mais. Não é assim? Quem vive dessa maneira, quem vive com ele, não vive dessa maneira, não vive no lixo. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e nem tampouco conheceu. Por isso que vencer a tentação é uma questão de convicção. Se você conhece a Deus, se você contempla a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, você não vai ficar confortável no pecado. Talvez você precise checar o que é a base da sua fé. Se você vive pecando e vive no pecado e está confortável no pecado, você precisa voltar os seus olhos para Deus. Contemplar a grandeza de Deus, o sacrifício do Filho, que através do sangue pode nos justificar e nos lavar de todo o pecado, porque o pecado é a única coisa que nos impede de ter um relacionamento com Deus. Ele nos chamou para um relacionamento de amor, mas enquanto nós vivemos em pecado, isso nos separa de Deus. Isso separa-nos de Deus. E Ele nos chama para vivermos em Sua presença, nos chama para vivermos em Seu relacionamento, nos chama para sermos Seus filhos, para sentarmos à Sua mesa. Mas para isso nós precisamos ter essa convicção de que Ele nos aceita absolutamente como nós chegamos, para nos lavar, nos redimir, para que a gente não viva mais pecando. É assim que Ele nos chama. Para que a gente chegue assim, sujo, cheio de pecado, cheiro de lixo, cheiro de comida de porco, como o filho pródigo. Mas Ele nos dá uma veste nova, irmãos. Ele muda a nossa roupa. Ele nos dá um novo anel. Ele faz uma festa para a gente. E a gente nunca mais volta para o chiqueiro. Nunca mais. Essa é a vida que Deus tem nos chamado. E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te dê vitória. Para que o Espírito Santo possa te convencer do pecado. Porque o convencimento do pecado, você só vai olhar para o pecado e vai chamar de grande mal quando o Espírito Santo te convencer. Esse é o trabalho dele, isso é coisa de Deus. Quando você olhar para o pecado e ele te incomodar, e você tiver ojeriza dele, falar, eu nunca mais quero isso na minha vida, isso é coisa de Deus, isso não é coisa de homem. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo possa gerar isso no seu coração, para que a partir do arrependimento você possa ter uma vida de vitória, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de convicção, uma vida de muita corrida, de muita fuga, mas uma vida de descanso, na confiança de que Deus está comigo, ainda que eu esteja em prisões, a benignidade de Deus vai se estender sobre mim. Essa é a certeza que nós temos pela palavra de Deus. Vamos aprender com José a fugir e a vencer, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela vida de José nós te louvamos, pela convicção de José nós te louvamos, pela tua presença na vida dele, que o levou a ser um exemplo para nós nessa noite, de como nós podemos viver de forma íntegra para ti. É uma escolha, sim, Senhor. E eu peço que o teu Espírito Santo possa ajudar a cada um de nós no convencimento daquilo que precisamos mudar, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, para que tudo que nós fazemos, nós possamos fazer como ao Senhor. Senhor, em dias onde